E se eu te dissesse que uma comédia do Adam Sandler, daquelas bem família, esconde a chave para um dos conceitos metafísicos mais profundos que existem? Parece loucura, né? Mas hoje a gente vai fundo para entender como esse filme, que parece super simples, é na verdade uma metáfora genial sobre como nós criamos a nossa própria realidade. Essa é a grande questão que guia a nossa conversa aqui. E a resposta que esse filme dá, de um jeito surpreendente, é um gigantesco sim. É incrível como às vezes é na ficção que a gente encontra as ferramentas mais claras e potentes para iluminar as verdades da nossa própria vida. O nosso objetivo aqui é basicamente desmontar a jornada do personagem principal para sacar, na prática, como os princípios da manifestação funcionam. Porque, olha, a realidade não é essa coisa dura, fixa, tipo concreto. Pensa nela mais como uma massinha de modelar, sabe? Pronta para ser moldada pela nossa imaginação. Bom, tudo começa com o nosso protagonista, o Skeeter Bronson. Ele é o exemplo perfeito do que a gente chama de criador inconsciente. Sabe, um cara de bom coração, mas que tá vivendo no piloto automático, preso numa vibe de resignação. Ele vive consertando a luz dos sonhos dos outros enquanto os sonhos dele mesmo ficam lá, no escuro. E aqui tá o pulo do gato. A diferença é fundamental. De um lado, a mentalidade do Skeeter. A vida acontece pra mim. Ele tá numa posição de vítima. As coisas simplesmente caem no colo dele. A grande virada de chave acontece quando a gente entende que a vida, na verdade, acontece através de nós, fluindo e sendo moldada pelo que a gente acredita. E essa é a crença raiz dele. É o sinal de baixa frequência que ele não para de mandar para o universo. É aquele sentimento constante de derrota, sabe? E o universo, que é totalmente neutro, só responde: ok, seu pedido é uma ordem. E entrega para ele mais e mais situações que confirmam essa crença. A realidade dele é um espelho perfeito da visão de mundo que ele tem. Mas o universo sempre dá um jeito de abrir uma frechinha para a luz entrar. E para o Skeeter, essa luz veio na forma dos sobrinhos dele. Eles representam a imaginação em estado puro, sem filtro nenhum, aquela conexão direta que a gente tem quando nasce com um campo de todas as possibilidades. O Skeeter começa a contar umas histórias para eles dormirem, só que as histórias são basicamente a vida dele. O herói que sofre e que nunca vence. Só que as crianças, que ainda não foram contaminadas por aquele realismo de adulto, simplesmente não aceitam um final triste. E aí elas entram na história, começam a criar junto com ele. E o segredo tá todo aqui, no jeito que elas fazem isso. As ideias delas são super específicas, são mágicas e, o mais importante, elas falam sem um pingo de dúvida. Elas não ficam pensando, mas como é que vai chover chiclete? Não, elas simplesmente sentem a alegria daquilo acontecendo. E ponto. Então, aqui a gente chega no ponto central. O filme está literalmente desenhando pra gente o que os ensinamentos sobre manifestação dizem. Para o universo não faz diferença se algo é real ou se foi imaginado com muita emoção. Aquela imagem que as crianças projetaram é um comando direto. E o que acontece no dia seguinte? A realidade do Skeeter vira um espelho da história. Do nada, um monte de bola de chiclete cai de um caminhão. Ele acaba salvando a tal moça em perigo. Aquela linha que separa o faz de conta do acontece, ela simplesmente some e ele fica, claro, de queixo caído. E claro, quando o Skeeter se dá conta de que ele tem esse poder de escrever o roteiro da vida, a primeira reação dele é a típica do iniciante, né? Ele tenta usar essa magia para coisas egoístas, para ganhar coisas, tentando forçar a barra e controlar tudo a partir da necessidade. E essa parte é genial, porque mostra direitinho como a gente pode bloquear o processo. Ele ficou obcecado com a promoção, tentando ditar exatamente como aquilo tinha que acontecer. A energia dele mudou. Deixou de ser diversão e virou ganância. A história ficou pesada. E as crianças, que são super sensíveis, sentiram na hora e a conexão se perdeu. Isso é o que a gente chama de resistência. Sabe quando a gente quer muito uma coisa, mas a partir do medo de não ter, da necessidade, isso cria um bloqueio. A manifestação não funciona na base da força, da exigência. Ela responde à alegria, à confiança e ao desapego de soltar e confiar no processo. É aqui que o jogo vira de verdade na jornada dele. O Skeeter finalmente saca qual é a real das histórias. Ele percebe que a parada não é sobre ter coisas, mas sobre mudar quem ele é por dentro. A intenção dele muda da água para o vinho. O foco sai do ganho material e vai todo para o desenvolvimento do caráter. Ele começa a usar as histórias para se curar, para se conectar de verdade com as pessoas, para levar alegria para ele mesmo e para os outros. Essa frase aqui resume perfeitamente a transformação interna dele.
É a troca de frequência mais poderosa que existe. Sair da vibração do eu preciso ter e entrar na vibração do eu sou grato por ser. E aí vem o teste de fogo. Lá no clímax do filme, quando parece que já era, que tudo deu errado e as crianças não estão lá para ajudar, ele encara o desafio final. É nesse momento que a ficha cai. A magia nunca foi só das crianças. Elas foram o gatilho. A verdadeira magia sempre esteve na crença em um final feliz. É quando ele pega a caneta e assume de vez o roteiro da própria vida. Ele olha para aquela realidade toda torta e fala: não, essa não é a minha história. E escolhe um final diferente. E então ele parte para ação, não com desespero, mas com a coragem do herói que ele finalmente se permitiu ser. E aí, a realidade se dobra para corresponder a essa nova convicção. Então, no final das contas, qual é a grande lição que a gente tira de tudo isso? É uma mensagem super poderosa sobre empoderamento e sobre sermos os autores da nossa própria história. A nossa vida é basicamente um reflexo da história que a gente conta pra gente mesmo o tempo todo, aquela narrativa interna que define quem a gente é e o que a gente acha que é possível. Só que o lance é que esse roteiro não está escrito em pedra, ele está sendo reescrito agora, a cada pensamento, a cada crença que a gente escolhe. Muitas vezes essa história nem é nossa de verdade, é uma que a gente herdou. Uma visão meio derrotista da vida, bem como a do Skeeter no começo. Aquela historinha que fica repetindo: ah, isso não é pra mim, as coisas são assim mesmo e pronto. Só que a grande mensagem do filme é que a caneta, ela tá sempre na nossa mão. Sempre dá pra gente pegar uma borracha, apagar aqueles parágrafos escritos com medo e reescrever tudo com a tinta da coragem, da fé e da alegria. Porque, no fundo, a gente aprende com o Skeeter que o final feliz não é algo que a gente fica esperando sentado. É uma decisão. É algo que a gente visualiza, que a gente sente com todo o corpo e que, finalmente, a gente se torna. A pergunta que fica ecoando, então, é: qual história será escrita a seguir?